Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta então com o seu Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. Hoje, como vocês já sabem, sexta-feira é o último programa da semana e como segunda-feira é feriado, a gente só vai retornar, vai ter novo encontro na terça-feira, mas mesmo assim com os gols do domingo, né, com papos, com entrevistas, né, e com a presença aqui também do Magno Prisco, do Maguinho já refeito, né, da cirurgia que fez no joelho, né? Muito bem. Bom, todo mundo sabe que nos jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, para nós aqui de Campos, né, nós fluminenses, né, o mais importante é o clássico carioca reunindo Vasco da Gama e Fluminense. E como já foi também anunciado, o jogo será domingo no estádio do Botafogo, no estádio Newton Santos, às 18 horas. Esse jogo, sem dúvida alguma, desperta grande interesse em função, primeiro, da situação do Vasco, né? O Vasco precisa vencer, não é só empatar, nem como está acontecendo, precisa vencer. E há uma expectativa também, porque os últimos 2 jogos com o Fluminense, o Vasco saiu vitorioso. De modo que a torcida do Vasco promete comparecer em grande número ao estádio Newton Santos, o antigo estádio Engenhão, lá no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. O Fluminense vem daí de uma desclassificação, eliminação na Copa do Brasil, na semifinal, perdeu, né? Quer dizer, ganhou do Palmeiras em campo, por 2-1, perdeu, mas perdeu nos pênaltis, foi eliminado, e agora as atenções estão todas voltadas para o Campeonato Brasileiro. Não se sabe ainda se foi confirmada a presença ou não do Fred, que teria jogado no sacrifício diante do Palmeiras, mesmo assim marcou um gol, mas de qualquer maneira, somente amanhã, na véspera do jogo, na parte da tarde, os treinadores estarão anunciando as equipes que vão iniciar a partida. Bom, no Fluminense só se sabe que o Maicon, jogador que pediu, inclusive, para não viajar, que não estava bem da cabeça e também que postou lá uma foto do Adriano, o Imperador, né, lá na internet, nas redes sociais, esse jogador também está afastado, não vai ficar nem no banco de reservas, segundo o próprio técnico tricolor, o Eduardo Batista. Bom, no Vasco também a escalação só vai sair amanhã, sábado à tarde. O Flamengo tem um compromisso dos mais difíceis lá em Porto Alegre, diante do Grêmio porto-alegrense. Esse jogo do time do Flamengo, sem dúvida alguma, é um jogo dos mais importantes também, já que, por incrível que pareça, mas ainda há uma esperança, né? Faltando apenas aí poucas rodadas para o encerramento dessa 33ª, nós vamos até a 38ª, para que o time encoste ou chegue ao G4. Mas eu realmente não acredito que nenhum clube do Rio de Janeiro consiga chegar ao G4. Esse Grêmio e Flamengo, eu confirmo, marcado para as 17 horas, o pessoal daqui vai assistir com TV aberta e tudo mais, de domingo, depois da manhã. E agora, depois desse jogo, o Flamengo vai ter um compromisso em casa com o Goiás, né, no Maracanã. Não pode, domingo, vai ser no dia 8, não pode, em absoluto, pensar em derrota diante do Goiás. Está lá brigando, desesperado na zona do rebaixamento. E depois vai sair para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Aí sim, a coisa fica mais difícil. Mas há uma expectativa, os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo, conversei com vários torcedores do Flamengo, e estão divididos. Uns acham que foi justa a punição dada aos 5 jogadores titulares que foram flagrados numa festa regada a bebida alcoólica e mulheres, etc. De modo que muita gente acha que o clube foi rigoroso demais no momento em que precisa desses jogadores em campo na reta final do campeonato. Outros já acham que a disciplina está em primeiro lugar e que os jogadores teriam que ter mais responsabilidade,
já que o clube está cumprindo com os seus compromissos, inclusive pagando em dia a todos. De modo que eu particularmente acho que tem que haver respeito e o jogador tem que ser responsável. Então, agora a punição, o erro na punição foi como disse o Fernando Antônio aqui ontem, foi não especificar o tempo de suspensão de cada um, porque isso prejudica, inclusive, o trabalho, o planejamento da comissão técnica. Bom, o Vasco, voltando ainda ao jogo Vasco e Fluminense, eu tenho aqui o Vasco está com 30 pontos, está com 30 pontos, tem condições de sair, só depende dele. Do rebaixamento só depende dele. Essa é a pura verdade. Porque tem outros times também brigando ali, como Joinville, Goiás, Curitiba, são os times que figuram na zona do rebaixamento. E o Vasco da Gama, depois desse clássico com o Fluminense, no dia 8, o Vasco tem um compromisso fora de casa também com o Palmeiras. Quer dizer, são duas barras pesadíssimas. Primeiro com o Fluminense, depois com o Palmeiras e recebe depois em casa nada mais, nada menos que o líder do campeonato, o Corinthians. De modo que a situação dos clubes do Rio de Janeiro é essa situação. É difícil a situação do Vasco? Mas na minha concepção, entendeu? Tem chance sim de sair, mas acreditar, eu não acredito. A todos vocês um abraço, um carinho, muito obrigado pelo carinho da audiência. E terça-feira, não se esqueçam, estaremos de volta com o Boletim do Esporte, sempre aqui na Terceira Via TV. Um abraço e até lá.